Engole o choro foi uma das frases que eu mais ouvi quando eu era criança, mas a principal mesmo era: para de falar abobrinha. Oi, gente, eu sou Marcela Franco, uma mulher que vê e acolhe outras mulheres. E hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Será que vulnerabilidade é mesmo fraqueza? Quem foi que disse isso pra gente? Em quem será que a gente pode colocar a culpa, pelo amor de Deus? Quando que a gente vai finalmente entender e dizer pra quem a gente quiser? Deixa eu só chorar aqui rapidão, que já já eu volto ainda mais forte. Bom, nas experiências que eu tenho dentro do É Seguro Sentir, meu projeto de acolhimento e de fortalecimento feminino, onde eu reúno mulheres para mergulhar nas próprias histórias e reencontrarem a própria força, assim como aconteceu comigo, eu tenho percebido que existem dois padrões nas nossas criações, assim, que acabam moldando muito do que a gente se torna, né, na adolescência, na vida adulta. Muitas mulheres passaram pelo mesmo que eu, ouvindo frases do tipo: engole o choro, para de falar abobrinha, abaixa o topete. Então, são padrões em que a gente tentava se expressar. A gente tentava expressar a nossa vulnerabilidade, tanto em momentos de tristeza, né? Quando a gente queria expressar que a gente estava insatisfeita, que a gente estava frustrada, que a gente precisava de colo, que a gente precisava de carinho, ou em momentos em que a gente estava muito alegre, que a gente estava querendo expressar a nossa verdade, o nosso brilho. A gente foi podada nesse sentido, mas tem também uma outra realidade de mulheres que, quando crianças, ou enfim, homens, pessoas que, quando crianças, viveram um pouco do contrário disso. Na verdade, em vez de serem afastadas, acabaram vivendo uma superproteção. Em que sentido? Quando crianças tentavam explorar, tentavam escalar no parquinho, tentavam dar cambalhota, tentavam, enfim, mostrar os seus dons, os seus talentos, e tiveram isso também muito podado pelos pais, né? Então, medos que foram originados ali da história desses pais acabaram sendo colocados nessas crianças, né? Então, crianças que queriam se expressar, que queriam pular, que queriam fazer, que queriam acontecer e acabaram sendo podadas. E ouviram muitas frases no sentido de: não vai, você não consegue, você não é capaz, é melhor parar por aí, é perigoso, não vai, não vai, não vai. E isso, nos dois casos, o que a gente consegue ver é que se expor parece um risco, né? Então, se você expuser a sua vulnerabilidade, se você expuser a sua tristeza, a sua alegria, o seu brilho, a sua frustração, independente do que seja, se você expuser isso, você está correndo um risco. E na outra forma, se você expuser a sua coragem, se você expuser a sua vontade de viver, de fazer e de acontecer, você não é capaz. É um risco também, entende? Então, se eu me expressar, eu não vou ser amada. A mensagem que fica é essa, né? É perigoso fazer o que eu tenho vontade. Eu não consigo fazer o que eu tenho vontade. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Tanto na situação do engole o choro, como na situação do não vai e você não consegue? Se você quiser, coloca aqui pra mim na caixinha pra eu entender como que foi a sua história. Porque não necessariamente são esses dois, né? Mas tem vários outros exemplos que acabam fazendo a gente sentir isso na vida adulta. A Brené Brown, que é uma pesquisadora de vulnerabilidade, ela perguntou uma vez para um grupo de soldados, em uma das pesquisas dela, em um outro grupo de jogadores também, ela pediu que eles dessem para ela exemplos de situações em que eles precisavam ser corajosos e que não existia incerteza, risco ou exposição emocional, que é, para ela, a definição de vulnerabilidade: incerteza, risco ou exposição emocional. No fim das contas, nessa pesquisa, ninguém conseguiu dar nenhum exemplo. Eles disseram, na verdade, que não existe coragem sem vulnerabilidade, nem dentro e nem fora do campo. Então, a gente precisa muito dissipar o mito de que vulnerabilidade é fraqueza. Vulnerabilidade é força. Você se permitir ser vulnerável, acessar a sua vulnerabilidade, acolher a sua vulnerabilidade, expor a sua vulnerabilidade para o outro, para você mesmo. Isso é um grande sinal de força, é um grande sinal de coragem. No trabalho, por exemplo, se você trabalha com uma pessoa arrogante, uma pessoa que bate no peito para falar que sabe de tudo, que consegue fazer tudo, e aí, na verdade, você vai ver essa pessoa não tem a menor ideia do que está fazendo, dá até
a gente até se afasta, né, de pessoas que são assim. Parece que tem uma barreira, né? A gente não consegue se conectar com esse tipo de pessoa. Agora, imagina você lidando com uma pessoa que tem humildade, uma pessoa que está aprendendo e que faz a maior questão de falar que está aprendendo. Faz a maior questão de se colocar como iniciante, como aprendiz em alguma coisa. Se coloca e fala assim: nossa, será que você pode me ajudar? Eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Eu tenho um pouco de dificuldade aqui, eu tenho um pouco de dificuldade ali. Olha a diferença, né? E esse é um exemplo, assim, do trabalho, mas isso acontece em muitos aspectos na nossa vida, né? Pessoas que não expõem a própria vulnerabilidade acabam afastando as outras. E pessoas que acolhem e que expõem a vulnerabilidade, muito pelo contrário, a gente se aproxima de quem faz isso, né? A gente não pode se esquecer de que vulnerabilidade é conexão. E quando a gente não expressa a nossa vulnerabilidade para o outro, a gente não se conecta com ele. Imagina só quando a gente não expressa a nossa vulnerabilidade para a gente mesmo. Quando a gente evita se sentir vulnerável, quando a gente evita e não se permite estar vulnerável nem para nós mesmos. Será que é daí que vem a nossa desconexão com a gente mesmo? A gente fica se falando o tempo todo: não posso sentir isso, não posso sentir aquilo, não posso fraquejar, entre aspas. Não posso dizer o que eu sinto, não posso sentir o que eu sinto. Se eu não digo o que eu sinto, eu me desconecto do outro. E se eu não me permito sentir, eu me desconecto de mim mesmo. A gente precisa se permitir ser vulnerável e precisa acolher também a vulnerabilidade do outro. Porque muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de se permitir a nossa própria vulnerabilidade que a gente afasta também a vulnerabilidade do outro. Que quando o outro se coloca vulnerável, muitas vezes a gente tende a barrar isso, a gente tende a afastar isso, a gente tende a minimizar isso, né? Então é muito daquilo, quando o outro vai lá e coloca uma situação e coloca um sentimento que é desconfortável pra gente, porque a gente não se permite sentir isso também, a gente tende a tentar resolver, ou a gente minimiza, ou a gente deslegitima, porque a gente não tem intimidade com isso. A gente não tem intimidade com a nossa vulnerabilidade. Quem dirá com a vulnerabilidade do outro? Então, esse episódio é um convite para que a gente volte aqui sempre que precisar, para que a gente se lembre de que a nossa força está na nossa vulnerabilidade e não o contrário, de que a saída está sempre em se permitir sentir e não o contrário. As respostas estão sempre do lado de lá quando a gente se permite sentir. E quando a gente não se permite, elas simplesmente não vêm. Quando a gente não se permite, a nossa mente fica contando um monte de história pra gente. E a nossa mente, os nossos pensamentos, eles têm o poder de nos afundar ou de nos curar. Se a gente perceber que o nosso coração tá apertado, que a nossa respiração tá ofegante, a gente precisa se permitir parar um pouco. A gente não come quando tá com fome? Pode até ser que não consiga comer naquele exato momento, mas assim que der, a gente vai fazer um esforço e vai parar pra comer. Por que a gente não faz isso quando a gente precisa chorar? Mesmo que não dê pra chorar nesse momento, por que a gente não se programa pra isso? Por que assim que der a gente não para, chora, deixa vir o que tem que vir, depois estufa o peito e volta, consciente do que estava fazendo o peito doer, sabe? Em vez de colocar pra debaixo do tapete e viver uma vida inconsciente sem nem saber o que tá acontecendo, sem nem saber por que tá doendo tanto, sem nem saber por que tá na defensiva, por que tá agindo que nem uma criança. Tem uma música que eu conheci naquela roda que eu comentei com vocês no primeiro episódio. Se você ainda não ouviu, escuta lá. Pesquisa aqui no Spotify ou no YouTube. Maior, Dani Black, Sinfônico. Essa música é muito, muito linda. E ela fala muito sobre como a gente volta mais forte quando a gente vai pro silêncio, quando a gente honra o choro que precisa sair, como a gente volta muito maior e melhor do que era antes. Pode ser que você esteja precisando ouvir, então eu recomendo muito que você faça isso assim que terminar esse episódio. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu espero que tenha te tocado de alguma forma. E na semana que vem a gente vai falar sobre o caminho de volta para nossa essência com uma convidada muito especial, maravilhosa, que eu amo e que me ajudou demais nesse meu caminho. Um beijo e até semana que vem.